Bem-vindos ao canal Escola Sabedoria do Ser. Nobres amigos, então, para quem possa compreender, profiro mais algumas palavras sobre o que há além do pequeno eu, esse eu chamado também de ego, ou simples ego, e que foi sujeito à ordem comercial. Esse simples ego é um ser humano reduzido a uma dimensão num patamar muito bem delimitado. É um ser humano reduzido ao funcionamento em torno à matéria. É um ser humano que não alça voo, não sobe além da observação diária do que é material, do que é subsistente, do que é infraestrutural para a vida. Então, consultando a sabedoria de todas as épocas, nós vemos que em alguns países foram estratificadas mesmo o que se chamou de castas ou classes para explicar essa manutenção de alguns ou de muitos em algumas camadas existenciais da consciência humana, como, por exemplo, na antiga Índia, e até hoje ainda existem traços dessas classes sociais, onde os comerciantes eram ou são muito bem estratificados na sua área consciencial. E acima dessa casta ou dessa classe existem os sacerdotes, que são chamados brahmanes. Então, estou trazendo esse exemplo para lembrar-vos que dentro da consciência humana existem níveis. E o que nós vivemos hoje, nessa pequena parte do que chamamos sociedade ocidental e que chamamos nosso país, é a tentativa de nivelamento em uma classe só. Então, não existem mais consciências superiores ao nível comercial. Tudo foi reduzido a um extrato só. E isso é um nivelamento inaceitável, posto que alguns seres se esforçam mais em consciência, em busca do conhecimento, do que outros. E submeter todos à mesma classificação não é algo justo, pois o nível geral desse nivelamento que está sendo feito nesse lugar onde vivemos é um verdadeiro absurdo. É cultivado propositalmente um tipo humano desprovido de inteligência, e é isso mesmo que querem as ordens internacionais, que esse ser humano seja um ser sem consciência e sem inteligência, e que aqui seja um tipo de quintal de mandos e desmandos dos patrões desse país, para que façam o que bem entendam com esse povo que não reage, um povo que foi decrescido propositalmente para que se tornasse um tipo de fazenda do mundo, como é bem divulgado e conhecido o termo, e também a atividade agrária que se tornou proeminente nas terras onde habitamos. E com isso, com esse vicejar da atividade agrária e ruralista, houve um decréscimo
e um achatamento da atividade intelectual e dos níveis culturais. Então, o que fiz menção no vídeo anterior, a classe filosófica, aqueles que querem um plus de consciência e querem visitar, querem compreender exemplos magníficos que nos fornecem a própria história, a própria literatura, a própria história do mundo, a própria história da civilização. Nós queremos compreender o que há além do simples ruralismo, da simples circulação em torno à matéria, em torno ao alimento, à produção física de alimento físico. Nós queremos o alimento espiritual, nós queremos o alimento educacional, nós queremos alcançar todos os níveis da consciência humana e não apenas ficar circulando os níveis básicos. E nisso que estou aqui trazendo à tona, não há nenhuma exigência em demasia. Isso é apenas o nosso direito. Nem todos são produtores de pão, do pão físico. Alguns são produtores de saber, alguns são produtores de consciência, alguns são produtores de educação. E é nesse nível que estão os filósofos, é nesse nível que estão nós que produzimos consciência, que nos alçamos além do simples senso comum e comercial da produção física de matéria e de materialismo. E se com essas palavras não consigo deixar claro essa atividade que estou desenvolvendo aqui, e chamando de consciência, chamando de filosofia, chamando de religião, então eu tenho que concluir que estou falando com pessoas com transtornos mentais, pois deixar mais claro parece não ser possível. Então essa é a situação, a tentativa de redução, um achatamento de toda a população a um nível só, como se todos pudessem ser classificados a um nível só. E isso é um absurdo, é uma irrealidade, e nós continuaremos explicando e levantando a lembrança e a consciência de todos os amigos que nos acompanham, para que entendam que nem só de pão vive o homem, que o ser humano vive também de sabedoria. E quem fica o dia inteiro produzindo o pão material, não fica produzindo sabedoria, fica produzindo pão. Então, essa diferença foi esquecida e querem nivelar a todos a ordem comercial material. Não, existem os metafísicos, existem os que produzem consciência, saber, existem os que vão além do simples ego, existem os que vão além do simples eu comum, educado pelas escolas comuns, e é exatamente isso que temos levado adiante aqui nessa escola especial que trata da consciência do ser, do que está muito além do pão material, embora seja esse indispensável, também é indispensável a consciência, a metafísica, a sabedoria e nos achegarmos aos níveis superiores do ser humano, pois se qualquer um desses níveis faltar, seja o pão, ou seja, a sabedoria, nós não teremos mais o ser humano. E é isso o que está acontecendo. Tentam nivelar a todos ao nível apenas do pão físico e esquecem que nem só de pão físico vive o ser humano. E aqui estou fazendo mais essa lembrança. Estejam todos em grande paz, divulguem o vídeo, inscreva-se no canal, participem, enviem suas perguntas, suas proposições, façam contato
Estejamos em grande paz e até a próxima oportunidade.